Andressa, por intermédio da fé, com as direções que a senhora tem aprendido dentro do Ministério Mudança de Vida, a vida da senhora deu uma viravolta. Foi isso? Foi isso mesmo, pastor. Eu cheguei aqui no Ministério Mudança de Vida no final de outubro de 2016. Eu estava num relacionamento complicado, já estava com uma pessoa há quase um ano e meio, e onde tinha muitas brigas. Eu era uma pessoa totalmente descontrolada mentalmente, a gente brigava muito dentro de casa, eu tinha muita vontade de morrer, eu não tinha sentido na vida, e eu já estava há uns 11 anos sem trabalhar, sem estudar, e eu era totalmente dependente dessa pessoa que eu tinha esse relacionamento. Quando eu era mais nova, com 15 anos, eu fazia parte de uma denominação no qual eu cheguei até ser obreira dessa denominação, porém eu estava afastada já há uns 11 anos, mais ou menos. E eu estava com a vida totalmente destruída. Foi quando eu entrei no mundo das drogas, das bebidas, das noites. E eu tinha muitas sequelas da minha infância, porque eu fui abusada também pelo meu pai. Então, todos esse karma na minha vida vinha me acarretando. Então, eu achava que aquela forma que eu agia era uma forma porque a vida tinha feito isso comigo. Então, eu tinha aquele comportamento descontrolado, agressivo, por conta que a vida tinha feito isso comigo. E foi exatamente assim como eu cheguei, totalmente traumatizada, cheia de sequelas da vida. E em outubro de 2016, eu cheguei aqui. E logo em seguida começou o propósito dos 30 dias. Eu já comecei a entrar nesse propósito porque eu nunca tinha visto, mesmo quando eu era da outra igreja, eu nunca ouvi nada semelhante de que Deus ele muda, que Deus nos julga, porque eu me sentia muito julgada, muito culpada por estar 11 anos fazendo tudo que eu já sabia que era errado. Então, eu me sentia muito culpada, eu não me perdoava e ao mesmo tempo muitos traumas, eu não sabia lidar com os meus sentimentos e eu aprendi quando eu ouvi aqui de você controlar suas emoções, que as emoções chamam uma outra emoção, isso foi totalmente novo. E aí eu comecei a falar, não, eu quero mudar, eu quero conhecer esse Jesus que estão apresentando aqui, porque esse Jesus eu não conheço, eu conheço só das pessoas falarem, mas eu quero conhecer esse amor de verdade, porque eu achava que eu conhecia, mas não, eu só conhecia um Jesus que a gente tinha que dar para poder ser abençoado, era financeiramente que você tinha que dar para você conhecer, e eu nunca conheci, na verdade. E foi assim que eu cheguei, mas aí foi quando começou tudo, foi clareando mentalmente, a minha vida espiritual foi melhorando. E quando eu já estava aqui um ano e meio fazendo os propósitos, aí eu fiz o propósito dos 31 dias, depois fiz o propósito de conquistas de janeiro até março, depois eu fiz os dos 52 dias e eu já estava entendendo o que Deus estava querendo na minha vida. E aí foi quando, como eu já sabia que esse nosso relacionamento do meu e meu ex-marido não ia dar certo, a gente se separou e foi muito dramático para mim porque eu me senti perdida, porque ele era o meu provedor, eu dependia, eu não trabalhava, eu não estudava e eu já estava há 11 anos sem emprego, então como que eu ia viver, como que eu ia começar de novo, não tinha de onde começar e eu me senti muito perdida, mas mesmo assim continuei a fazer os propósitos e foi próximo de maio que a gente se separou e logo em seguida já teve o propósito dos 52 dias e eu falei, Deus, o Senhor restaurou 52 dias um muro e foi impossível para aquela época, para minha vida agora é impossível, porque foram 11 anos da minha vida perdida sem evoluir, sem trabalhar, sem fazer nada para produtivo e agora eu estou sozinha. Deus, eu sei que o Senhor pode transformar. E justamente nesse ano, acabou, fiz o propósito, não faltei nenhum dia, todos os dias aqui. E aí eu consegui uma bolsa de estudo numa escola técnica de administração de empresas e eu comecei a fazer esse curso técnico e logo em seguida eu já comecei a trabalhar na área de administração, qual eu nunca tinha nem imaginava trabalhar na minha vida, porque eu era recepcionista antes de parar de trabalhar e aí eu trabalhava como assistente administrativa. E fiquei trabalhando nesse emprego e continuando fazendo meus propósitos. E Deus foi curando a minha vida, foi transformando o meu coração. E eu fui conhecendo, e foi quando eu tive um verdadeiro encontro com Deus. E aí eu pude ver a diferença na minha vida, porque eu era a pessoa que as pessoas falavam, Andressa não termina nada que ela faz. A Andressa, não, ela vai para academia, ela paga um ano e não termina. E eu falei, Deus, o Senhor pode transformar isso. Então, quando eu fiz esse curso, foi de 2 anos de curso de administração, e eu consegui concluir, para mim foi uma vitória tão grande. E logo em seguida, no final de 2017 para 2018,
recebi uma proposta, porque minha mãe mora nos Estados Unidos há 20 anos, e aí veio a proposta, como eu já tinha separado do meu ex-marido, eu estava aqui sozinha, e aí eu falei, minha mãe mora lá, e aí eu falei assim, então eu vou para essa proposta de ir lá cuidar da minha mãe e começar uma nova vida. Mas o meu sonho era fazer estética, então eu estava na dúvida se eu fazia estética aqui primeiro, os 4 anos, para depois ir, ou ia para o país que eu mal sabia, porque eu tinha estudado somente 2 anos de inglês, ir para um país onde fala inglês, sem saber falar inglês direito, sem saber da cultura, e começar do zero. E aí eu fui pedir oração para Deus, pedi muita oração e falei, eu vou. E quando eu cheguei lá, foi em janeiro de 2019, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do avião foi pedir para Deus me abençoar num país estranho, porque eu estava num país que não era o meu, mas com Deus eu sei que Deus ele abençoa. E eu pedi, a primeira coisa que eu fiz foi oração, eu pedi oração e que Deus abençoasse essa minha viagem lá. E foi quando começou, e aí quando estava tudo, achando que estava tudo se encaminhando, foi um ano muito difícil, porque cultura diferente, o inglês que eu aprendi aqui não era o mesmo inglês que eles falam lá, é totalmente diferente, e eu me vi sem saber falar inglês, sem saber me comunicar em inglês, num país diferente, tive que começar do zero, arrumar um emprego, no qual não era mais a minha área, que eu já era auxiliar administrativo, mas eu não poderia trabalhar lá, porque eu não tinha o inglês suficiente. E eu comecei a trabalhar no restaurante lá e fiquei trabalhando 5 meses até aprender. E foi lá nesse restaurante, na verdade, eu aprendi a falar espanhol porque todo mundo lá fala espanhol. Então eu aprendi a falar espanhol e eu não entendia porque era um trabalho tão duro e tão pesado. Eu falava, Deus, eu pedi tanto emprego para o Senhor, por que isso é tão difícil? Mas a bispa também fala que às vezes a gente pede para Deus alguma coisa e a gente espera uma embalagem bonita. E quando vê uma embalagem que não é tão bonita, a gente fala, não é de Deus. E na hora eu não entendi, eu não sabia o propósito de Deus, mas mesmo assim eu fiquei, porque eu não posso sair e falar, vou tomar uma decisão. Fiquei lá. E foi porque, e aí hoje eu sei que eu fiquei lá e foi tão difícil, mas hoje eu consigo me comunicar em espanhol, porque eu não sabia falar nada em espanhol. Então esse emprego me ajudou a me comunicar em espanhol, mas eu sabia que eu tinha que falar inglês, porque na verdade eu tinha que praticar. É importante ressaltar todo esse processo para que essas pessoas entendam, mesmo à distância. A senhora continua assistindo os programas, se alimentando da palavra, acompanhando os vídeos da bispa no YouTube, ou seja, se alimentando, porque a senhora entendeu que houve uma limpeza aqui no Brasil, a senhora se limpou de toda aquela sujeira que a senhora se envolveu, foi um processo de limpeza e depois a senhora iniciou um ciclo de um plantio, não é isso? Sim, foi exatamente isso, pastor. Realmente, o processo que eu passei aqui no Brasil de reconstrução, de Deus ter transformado e recuperado em 52 dias, quase 11 anos da minha vida, no qual eu terminei meu estudo de administração, de empresa, trabalhando, eu fazia inglês aqui, então isso foi me preparando. Mas quando eu cheguei lá, não tinha igreja. E aí, como que eu ia fazer? E eu já sabia que eu tenho que ter um relacionamento com Deus. E por isso que o ministério foi importante na minha vida, porque foi onde eu tive um verdadeiro encontro com Deus. E foi lá, eu acompanhei, cheguei, mesmo tendo a distância, eu assisto, até hoje eu assisto todo dia de manhã, quando eu vou tomar meu café, eu coloco, de manhã eu faço minha oração, leio minha Bíblia, e depois, quando eu estou preparando meu café, eu coloco no programa da bispa, e acompanho, ouço as pregações, no qual foi muito importante para eu tomar as decisões que eu tinha que tomar lá. Não foi fácil por mim mesmo, foi ouvindo as pregações aqui, e até mesmo um relacionamento com a minha mãe, porque até então já era 19 anos sem viver com a minha mãe, mais de 20 anos, e eu estava lá para reconstruir esse relacionamento com ela também, conviver com ela, não foi fácil, então foi só Deus, foi muito difícil, e trabalhando num trabalho difícil, como que eu ia tomar as decisões? Foi buscando a Deus e acompanhando o ministério para tomar as decisões necessárias. E quando eu estava num momento bem difícil da minha vida lá, que eu estava sem trabalhar, estava muita coisa para fazer, muita pressão psicológica, porque lá tem muita pressão de você não saber falar inglês, de você estar trabalhando, você ter que arrumar um emprego. E isso eu estava muito, quase 1 ano e meio depois, eu já estava muito estafada, estava estressada, porque era muito trabalho, eu já estava trabalhando em 2 empregos, estudando numa escola de inglês no final de semana, então eu não tinha tempo para respirar.
E aí a bispa, uma pregação da bispa, que eu ouvi lá mesmo, que uma pregação dela, que ela falou que às vezes o inimigo, ele vai colocando tanta coisa na sua vida, tanta coisa para você se perder o foco do que realmente você tem que é a sua relação com Deus, porque eu estava em 2 empregos, eu estava estudando no final de semana inglês, então eu não tinha tempo de viver, eu não tinha tempo de ir às igrejas lá final de semana, no domingo, então era o dia que eu ia, no domingo, quando eu saí do outro emprego, no restaurante eu trabalhei, arrumei um outro que eu não precisava ir no domingo, e eu ia no domingo, voltava, mas eu estava cheia de muitas coisas da minha vida. E eu falei, Deus, não é isso que o Senhor quer de mim. O Senhor não quer que eu fique cheia de muitas coisas a tempo de eu não poder respirar e de servir ao Senhor. E aí foi quando eu estava sem emprego, estava perdida. E aí, voltando ao início, que era a minha escola de estética, que eu queria fazer estética aqui, quando eu cheguei lá na minha segunda semana que eu estava lá, morando, eu fui numa escola de estética próximo de onde eu moro, para pegar informações para saber futuramente o que eu deveria fazer para começar a estudar estética. E quando eu cheguei lá, minha mãe foi comigo e ela foi traduzindo, porque tinha 2 semanas lá, não conseguia me comunicar em inglês. E aí a coordenadora do curso, falou que a escola não era para mim porque eu não sabia falar inglês e que eu tinha que procurar uma escola onde as pessoas falavam espanhol, porque não era para mim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, e aí eu fiquei meio que perdida em tanto trabalho em restaurante, trabalho, estuda, e eu estava sem emprego, sem nada, e aí eu fiz uma oração a Deus e falei, Deus, o que eu tenho que fazer, o que o Senhor quer de mim, porque essa vida que eu estou vivendo de trabalhar e estudar sem ter tempo de te buscar não está certo. E foi quando Deus falou comigo, se lembra o porquê que você veio para cá? E aí, na mesma hora, eu estava na cama, eu levantei, peguei um ônibus e fui para essa escola de onde é estética. Cheguei lá, falei com a moça o que eu deveria fazer para conseguir estudar naquela escola. E aí eu falei, eu estou estudando inglês, ainda estou aperfeiçoando, mas ela falou assim, não, eu consigo te entender perfeitamente. Você está falando claramente, você tem bastante sotaque, mas eu tô te entendendo perfeitamente. Eu falei, sério? Ela falou assim. Eu falei, então, como é que eu faço para conseguir uma vaga aqui? Ela falou assim, então, o curso é $10.000, a gente tem uma parceria, a gente tem um processo que você pode fazer parcelado e tudo, mas eu não tinha nenhum real. Como que eu não tinha guardado dinheiro? Como que eu ia conseguir pagar $10.000 num curso? E aí ela falou, mas a gente tem uma parceria que você pode fazer, se você se encaixar nos requisitos, você pode fazer, e aí você ganha um desconto de até $5.000 e depois você paga em suaves parcelas o restante. E eu fiz, foi um processo bem difícil, que eu gastei quase 3 horas para preencher, porque os formulários são todos em inglês, então é muito complexo, são perguntas complexas, não tem nada a ver com perguntas da escola, que é onde eu estava estudando, então, mas eu pedi a direção e eu falei, Deus, o Senhor sabe que se eu fizer esse curso, vai mudar totalmente a minha trajetória aqui nesse país, porque até então eu estava trabalhando numa linha de um emprego na área de restaurante lá, é muito instável, você não tem estabilidade, é uma coisa totalmente instável, e fora que são muita pressão psicológica, muito preconceito, muitas coisas, e eu não queria mais, eu já estava cansada de trabalhar nessa área e eu queria ter uma carreira lá nos Estados Unidos, mas eu também sabia que era quase que impossível, porque você tem que falar inglês fluentemente, você tem que ter dinheiro para pagar a faculdade, e eu não tinha nada disso. Mas Deus, ele é tão maravilhoso na minha vida que eu fiz esse processo, consegui esse bônus de quase $5.000, e hoje eu sou matriculada nessa escola, já estou no meu 3º mês de escola, vou entrar na parte de prática, porque até agora foi a parte teórica, eu estudo 6 horas e meia por dia, de segunda a sexta, nessa escola de estética, que é uma escola que realmente é um curso que vai mudar. E quando eu consegui, que veio a resposta que eu tinha conseguido essa bolsa, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, a senhora viu o que Deus fez? Ela falou, Andressa, você é muito sortuda. Eu falei, não, é Deus, porque como que eu ia conseguir isso aqui agora? Isso daqui vai mudar o meu rumo aqui. Eu vou ser uma esteticista nos Estados Unidos, licenciada por Nova York. Isso muda tudo, tudo muda. E eu fiquei em estado de choque, porque eu falei, Deus, como é que pode? De um dia para o outro, eu estava sem nada. Andressa, quando a bispa fala e orienta, acorda pela manhã,
assiste o programa, lê o devocional, faça as declarações poderosas. Isso é em vão? Não, não, imagina. E não é nem por a bispa falar, eu acho que é realmente quando você aprende a ter um relacionamento com Deus, você vê o quanto isso é importante, porque sem essas direções, sem a sabedoria de você poder falar que passo eu vou tomar, o que eu vou fazer, é Deus que tem que te guiar, e você só vai ser guiado quando você tem esse relacionamento de você orar, de ler, de você adorar a Deus, mesmo quando está tudo difícil, como eu fazia lá, quando tudo estava difícil, eu colocava meu fone no ouvido, eu ia caminhar com meu cachorro, orando, buscando a Deus. E foi uma das vezes que Deus falava comigo, porque nem sei lá, as igrejas não funcionam dia de semana, então as coisas aconteciam todos os dias. Então, como que eu ia buscar Deus? Era com Ele, eu e Deus. E foi quando eu ia ouvindo as pregações da bispa, caminhando, às vezes caminhava 1 hora, ouvindo a pregação da bispa, fazendo oração. Às vezes as pessoas devem achar que eu sou louca, porque eu começava a cantar e na mesma hora vinha uma alegria, uma paz, que tudo ia ficar tão bem, mesmo quando estava tudo turbulento, tudo perdido, tudo impossível. Ao mesmo tempo, vinha uma paz no meu coração dizendo, Deus estava cuidando de tudo. E realmente, hoje, eu estou terminando, daqui a 2 meses vou terminar minha escola de estética. Estou terminando o meu curso, estou no meu último semestre de inglês, que eu vou terminar agora dia 30 de agosto. E o meu trabalho que eu estou agora, eu sou hostess num restaurante onde eu tenho que trabalhar fazendo ligações, fazendo reservas, as pessoas ligam, eu tenho que fazer reserva, eu tenho que explicar o menu para as pessoas. Então, para mim, há 1 ano e meio atrás, isso era impossível. As pessoas, os meus colegas de trabalho, eles falam como que pode você estar aqui há 1 ano e meio, você já fala inglês fluente. Eu falei fluente, eu não falo, mas ele fala, não, eu entendo, você fala inglês, você está aqui, você já está estudando uma carreira, para ter uma carreira aqui, como que pode, como que isso é possível? E eu falo para eles, é Deus, porque nem sempre foi assim. Eu passei por um processo lá atrás e hoje eu tenho Deus. E contando um pouco da minha história para os meus colegas de trabalhos, e uma das pessoas que tem lá, a Ellen, ela é uma americana, e ela falou, Andressa, é tão lindo ver como Deus ele tem usado e tem mudado a sua vida. E aí a gente começou a fazer orações, eu chamei ela, a gente foi no cinema assistir um filme, eu chamei ela para assistir um filme cristão, ela foi comigo, e no final desse filme cristão ela chorou, ela começou a chorar, ela deu a mão para mim e falou, e a gente fez uma oração dentro do cinema. E aí, mês passado, ela se batizou e ela falou, Andressa, eu me batizei. Hoje, nessa quarentena, mudou tudo na minha vida, porque eu tenho me relacionado com Deus. Hoje eu conheço Jesus. Muito obrigada por me apresentar a Jesus. Então... Tá feliz hoje? Muito, muito. Eu tô realizada. Vim aqui pro Brasil para ver minha família, que já estava 1 ano e meio sem ver. Vim aqui, mesmo dentro dessa pandemia, que era impossível as pessoas viajarem, eu tô aqui, vou voltar dia 22, mas eu tô feliz. Honrada. Abençoada, muito feliz. Deus encheu minha boca de riso. A senhora vive um novo tempo, um novo ciclo, assim como a bispa tem ensinado. Novo plantio, novas colheitas. É assim que funciona? Com certeza, colheitas que eu nem imaginava, porque quando as pessoas falam, novo ciclo, nova colheita, você quer, mas você não tem a dimensão. E hoje eu sempre quis novo ciclo, porque a vida que eu vivia não era a que eu queria. Mas quando você vê acontecendo, você fala, Deus, é muito mais do que eu imaginei, nem era isso que eu pedi. Eu pedi, e como a bispa fala, é bom você ter os seus projetos guardados, porque depois que vai acontecendo, você vai lá e volta. E eu posso pegar meu projeto desse ano de 2017, dos 52 dias, tudo que eu pedi, meu Deus, Deus me deu muito mais. Eu estou muito abençoada, estou feliz, estou morando com a minha mãe, a gente está tentando, se reconciliando, aprendendo a conviver como mãe e filho. Estou num emprego que eu trabalho, que eu tenho paz, meus gerentes lá gostam muito de mim, eu me dou bem lá, eu gosto de lá e estou estudando o que eu sempre queria, que quando eu terminar vou trabalhar nessa área que eu quero. Não é clichê, 1 ano melhor do que o outro. Muito, desde 2016, 2017, 2018, 2019 agora 2020. Esse 2020 então, porque nessa pandemia foi o ano mais que eu me sinto mais feliz. Eu acho que realmente é o ano que eu estou mais feliz na minha vida inteira. Feliz. Muito feliz.